Saúdes, amados amigos e irmãos, com a paz do Senhor, amém? Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Frutos do Espírito, uma série poderosa que, se você não assistiu os vídeos anteriores, procure, que tem vídeos abençoados. Nós vamos falar de fidelidade. O que é fidelidade? De acordo com a palavra de Deus. Como um cristão deve agir para ser fiel, segundo o que o Senhor nos direciona. Essa é a palavra que Deus tem aos nossos corações nesse dia. Irmão Alisson. Paz do Senhor a todos. Hoje vamos falar um pouco mais sobre fidelidade. Característica essa que a Bíblia ela ressalta que devemos ser fiéis, não só fiel a Deus, mas fiel até com o meu próximo. Se eu dou minha palavra, eu tenho que cumprir. E ela também ressalta que Deus é fiel a nós. Em todos os momentos. Todos os momentos, exato. E é uma característica muito importante. Vamos aprender um pouco mais dela. Bom, Leandro. Fidelidade, né? O que falar? Deixa eu continuar. A paz do Senhor a todos. Fidelidade, o que dizer sobre a fidelidade? Fidelidade é quando você assume um determinado compromisso e faz todo o possível para que aquele compromisso que você firmou, seja diante dos homens, seja diante de Deus, não ser quebrado, para que você se mantenha sempre íntegro diante da vontade de Deus e mostrando que você é uma pessoa digna de confiança. A fidelidade ela é uma característica divina. Algo que a gente encontra em todos os pontos da palavra de Deus, que Deus tem nos mostrado. E nós devemos ser fiéis, devemos ajudar o nosso próximo, devemos fazer algo na obra de Deus para agradar o próprio Deus. Não para agradar o homem, para parecer para o nosso irmão, para dizermos que somos bons. Porque quem é bom não precisa dizer. Deus já sabe e reconhece. E a verdadeira fidelidade está no que a palavra de Deus diz. Ela é que pode nos mostrar. Antes do nosso questionamento, vamos meditar no versículo que está em 2 Reis 23, que diz assim: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. Olha como devemos andar diante do Senhor, com fidelidade, com coração íntegro. Nós devemos fazer o que é reto, não só quando tem alguém olhando, não. Em todos os momentos. Por quê? Porque Deus está presente em nossas vidas em todos os momentos. Irmão Alisson, fidelidade quer dizer lealdade, sinceridade, atitude de confiança ou de fé. Demonstra um exemplo de fidelidade descrito na Bíblia. Personagem bíblico bastante conhecido, que é um grande exemplo de fidelidade, é Noé. Noé ele recebeu a missão de construir a arca, numa época que não chovia, enfim. Noé poderia ter pensado, por que eu vou fazer isso? Porque eu vou passar o tempo da minha vida construindo isso. Ele poderia ter questionado a Deus, mas ele foi fiel, ele confiou no Senhor e passou mais de um século construindo a arca e sendo fiel a Deus. Grande exemplo, viu? Bom, Leandro, fidelidade quer dizer lealdade, sinceridade, atitude de confiança ou de fé. Demonstra um exemplo de fidelidade contido na Bíblia Sagrada. Fidelidade, né? Um exemplo bíblico. Na Bíblia a gente vê vários exemplos de pessoas que se manteram fiel a Deus e que alcançaram recompensas por sua fidelidade. Não fizeram isso para serem reconhecidas, mas a sua atitude foi tão agradável a Deus que elas se tornaram pessoas totalmente conhecidas e que tiveram a graça de terem o seu nome escrito num dos livros mais lindos da Bíblia. E
E sim, um exemplo bíblico de fidelidade é Jó. A gente vê que antes, no começo, na vida de Jó, ele sempre teve tudo. Deus sempre deixou que ele tivesse bonança em sua casa. Só que tem um determinado período em que Jó é provado e ele passa pelaquela prova, mas ele não condena, ele não critica, ele não abandona esse Deus que ele serve, o Deus a quem nós servimos. Ele se mantém fiel. E Jó é um grande exemplo bíblico de fidelidade e comunhão com Deus. Dois grandes homens de Deus, né? Irmão Alisson, a fidelidade de Deus está sobre toda a criação, tudo. Se nós olharmos ao nosso redor, se nós nos autoavaliarmos, nós contemplamos a fidelidade de Deus. Descreva como agimos de forma que somos fiéis ao Criador. Sendo bem direto, agir da forma sendo fiel a Ele é seguir os seus ensinamentos que Ele deixou por meio da palavra. A palavra ela vai nos ensinar como se vestir, como agir, as atitudes que devemos ter, o que devemos evitar, o que devemos colher para nós, assim dizendo, o que devemos abominar. Enfim, seguindo sua palavra e praticando-a, levando ela aos demais, como podemos mostrar a Deus nossa fidelidade. É verdade. Irmão Leandro, a fidelidade de Deus está sobre toda a criação. Descreva como agimos de forma que somos fiéis ao Criador. Como agimos de forma fiéis ao Criador, né? Quando a gente coloca em prática a sua vontade na nossa vida, quando a gente conhece a palavra de Deus e coloca aquilo que Deus determinou para as nossas vidas em prática, a gente vai estar sendo fiel a Ele. Quando a gente proclama o Evangelho a toda criatura, porque a palavra de Deus é isso, ela precisa ser proclamada, e a vontade de Deus é que a gente faça nos id, levar a toda criatura a palavra de Deus. Vamos, Alisson, comente o versículo. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erro, justo e reto ele é. Deuteronômio 32:4. Aqui nos fala um pouco da grandiosidade de Deus e fala também sobre sua fidelidade. Quando fala da parte da rocha, a gente até lembra mesmo de fazer nossa casa na rocha. Porque ele por meio da palavra nos disse, fizemos nossa casa na rocha, seremos firmes. Isso é cumprimento de uma promessa já. Vamos, Leandro, comente o versículo. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Deuteronômio 32:4. Aqui a gente consegue ver a fidelidade de Deus e ver que Ele não se deixa abalar por nada. Aqui a palavra diz que Ele é uma rocha porque Ele é inabalável. E nada que venhamos fazer vai abalar a Deus. Sabemos que Ele é perfeito, a palavra diz que Ele é perfeito, ou seja, Ele sabe os nossos defeitos, Ele sabe coisas que agimos e falhamos, mas Ele não, Ele é perfeito, Ele não falha. Às vezes as pessoas podem olhar em Gênesis e ver que Adão e Eva, eles pecaram e acharam. Então Deus ele falha, por quê? Porque o homem que Ele criou falhou com Ele, mas não. Às vezes há um propósito de Deus em cada coisa que acontece. Deus permite determinadas coisas e é para que o seu nome seja glorificado. E não sabemos dizer quais os planos de Deus, qual totalmente a sua vontade, mas sabemos que se seguimos aquele caminho da vontade de Deus, Ele é fiel para nos abençoar e nos livrar de todos os nossos inimigos. Toda a vida, né? Porque a gente diz, o mundo jaz no maligno, mas Deus sempre está para proteger, livrar, buscar o melhor para a vida daqueles que nele creem. Moares, deixa um versículo para a nossa meditação. Quero falar um pouco sobre
primeira provação de Jó, que foi quando Jó perdeu os familiares, seus filhos, perdeu suas riquezas e, enfim, a história é bem famosa. Depois que ele ficou sabendo das notícias que vinham um após o outro dar as más notícias a ele, aconteceu o seguinte: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem se encontra em Jó, capítulo 1. Aqui vemos a atitude de fidelidade de Jó, porque Jó poderia ter se irado com Deus, ter questionado, assim como Noé poderia também. Enfim, mas não. Ele reconheceu que se aquilo estava acontecendo, era por permissão de Deus. E ele foi fiel ao Senhor. Jó, ele se abalou pelos seus filhos, por seus bens, né? Ele quer perder seus bens. Ele pode ter se abalado, mas ele colocou Deus acima de tudo. E continuou sendo fiel. Até que Deus recompensou com 2 vezes mais que tudo que ele tinha. Por sua fidelidade, né? Irmão Leandro, deixa um versículo para a nossa meditação. O versículo para a nossa meditação que eu vou deixar hoje se encontra em Ezequiel 36, versículo 27, que diz assim: porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aqui, nesse versículo, a gente vê a fidelidade de Deus, a ponto de levar ao povo a obedecer os seus decretos, aos seus mandamentos. E a gente vê que ele faz uma aliança, ele faz uma promessa, dizer que o povo iria habitar na terra que mana leite e mel, terra prometida a Abraão. E Deus, ele sempre foi fiel, ele sempre manteve a sua aliança com o povo. Mas nós, por nossa fraqueza, por nossa falta de sabedoria, muitas vezes se deixamos levar pela nossa vontade, pela vontade da carne, e quebramos a aliança com Deus. E muitas vezes queremos colocar a culpa em quem? Em Deus, por quebrar a aliança, mas não é Deus que quebra a aliança com o homem, é o homem que tem sempre quebrado a aliança com Deus. Salmos 119, 30 diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir o seu juízo. Deus é tão maravilhoso que até para sermos fiéis a Ele nos dá o livre-arbítrio. Nós escolhemos, nós decidimos, mas Ele sempre está de mão estirada para nos receber. Ele só quer que sejamos realmente fiéis a Ele, não a circunstâncias ou a pessoas, só a Ele. Para a nossa reflexão, vamos meditar a quem nós estamos sendo fiéis, a que e a quem. Quem você é fiel, a que você é fiel. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém.